Deus abençoe, pessoal. Ó Deus de poder e glória, em nome de Jesus, me usa pela sua misericórdia, meu Pai. Fala em cada coração aflito, orocoxarabalaê, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, porque saiu aqui, olha, o sorteio da palavra, tá? Foi João 12:46, foi o versículo que eu sorteei. Mas eu vou abrir na Bíblia, tá? Tô indo para a Bíblia, porque esse caderninho de versículo é só para o sorteio, para a gente começar a ministração. E aqui na Bíblia fala assim, ó: eu vim ao mundo como luz para que quem crê em mim não fique na escuridão. Vamos repetir, vamos pensar nele, ó. Ele fala, eu vim ao mundo, né, como luz para que quem crê, olha só, hein, em mim, não fique na escuridão. Aí, essa fala solta, esse versículo solto, você vai entender, peraí, mas quem crê em mim, se eu creio nele, obviamente, eu não vou viver na escuridão. Não é assim que nós pensaríamos? Se eu creio, eu vou andar nesse caminho, eu não vou viver na escuridão. Não basta só crer, igual eu falei, você crê para a salvação, tá? Mas quando você vive os preceitos do Senhor Jesus, você vai ter entendimento de como Ele trabalha, de quem Ele é, para que você continue galgar nessa fé, tá? Nessa crença, tá bom? Então, esse é só um princípio. Você crê, né? Para a salvação. Mas para você ter essa caminhada de fé, você vai precisar de enxergar como Deus, né, está trabalhando na sua vida. Você vai ter que ter entendimento de quem é Deus, tá? Você vai ter que enxergar, né? Mesmo você muitas vezes não vendo nada no mundo físico, você vai estar com a tua fé no Senhor Jesus, porque Ele vai trazer à luz aquilo que está em trevas, aquilo que você está vivendo, aquela realidade dura, você vai conseguir ultrapassar de fé em fé, de glória em glória, porque você vai ter uma luz, e aí você vai sair do mundo físico e vai viver o sobrenatural. Amém. Vamos lá, vamos entender primeiro, porque eu falei de conhecer, tá? Muitas vezes, tá? Semana passada eu falei assim, ó, muitos perecem por falta de conhecimento, mas vamos trocar esse conhecimento por entendimento, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? É necessário nós conhecermos a Deus, tá? Mas não é o suficiente, tá? Tanto, né, que lá em 1 João 2, quer ver? Vamos ler para a gente entender, porque vai falar desse conhecimento, ó. Quer ver? 3 ao 6, fala assim, ó. Se obedecemos aos mandamentos de Deus, então temos certeza de que o conhecemos, tá? Então, vamos lá. Então, você vai obedecendo a esses preceitos de Deus, você vai ter certeza de que o conhece. Quer ver? Vamos voltar aqui em João 12 de novo, que vamos para cima agora, ó. Vamos lá do 44, 45. Vamos ler, ó. Quem crê em mim, Jesus disse isso, tá? Bem alto, ó. Quem crê em mim, crê não somente em mim, mas também naquele que me enviou, tá? Quem me vê também aquele que me enviou. Aí entra a fala que eu comecei, que foi o sorteio. Eu vim ao mundo como luz para que quem crê em mim não fique na escuridão. Aí entra o 47, ó. Se alguém ouvir a minha mensagem e não a praticar, eu não julgo, pois eu vim para salvar o mundo e não para julgá-lo, tá? Então, é uma coisa totalmente distinta da outra. Muitas vezes, a sua salvação, né, eu bato sempre na mesma tecla, não vai depender, de repente, você ter uma sujeição à palavra. Você pode viver na mão do diabo a vida inteira, tá? E você não conhece o evangelho. Deus não vai te julgar, porque você não conhece,
Nem conhece, imagina ter entendimento de como ele trabalha. Você não tem conhecimento, você não tem entendimento. Por isso que ele fala, se alguém ouvir a minha mensagem e não a praticar, eu não o julgo, tá? Então, olha só que coisa engraçada, né? Aqui ele tá falando, quem ouvir a minha mensagem, eu não estou aqui para te julgar, eu estou aqui para salvar. Ele vai insistir, ele não vai desistir de você, mesmo você não querendo obedecer. Ele vai estar sempre insistindo, vai usar outros meios, de repente, tá? Para que você seja salvo, que é de repente a sua fé. Você não obedece, você até conhece, mas não vive, e ele vai insistir, porque ele te ama, tá? Agora, entra a palavra de entendimento, né? Porque muitas vezes o conhecer, vamos lá de novo, ó. Vamos de novo, ó. Se alguém ouvir a minha mensagem e não a praticar, eu não julgo. Então, quando você ouve, né, mas não tem interesse em conhecê-lo, você ouviu, ouvir, tá? É diferente de escutar. Você ouve, a fé vem pelo ouvir, né? E pelo ouvir a palavra, né? É a fé, ela vai entrar e vai trazer salvação. Você ouviu, você chega a conhecer o evangelho, mas não tá tendo entendimento. Por isso que você não pratica, por isso que você não obedece. Deus não tá aqui para te julgar. Você tem uma fé de principiante, né? Você até ouviu, mas não creu o suficiente. Por isso que ele fala lá em Marcos 16, né? Quem crê e for batizado será salvo. Então é um princípio, tá? É uma fé simplória. Você teve fé, você creu, você ouviu o evangelho, né? Aquele que crê, para crer, você precisa ouvir. Você ouviu o evangelho, você creu no evangelho, você teve, né, fé para dar esse primeiro passo, que é se batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas ainda não conheceu e entendeu, né, que isso não é somente uma fé para dar esse passo, mas é uma fé para que você continue entendendo como Deus vai trabalhar nessa caminhada. Deus vai jogar luz, Deus vai fazer você enxergar o porquê. Muitas vezes que você está passando por isso ou por aquilo, né? Passando por alguns sofrimentos. E por que eu oro? E por que não acontece? E por que passa 1, 10, 15? Eu tô nessa mesma fé e nada acontece, né? Então, é um crescimento que Deus está te dando a oportunidade de você sofrer pelo evangelho, você, né, ter um entendimento, independente da circunstância que você está vivendo, você consegue se alegrar em Cristo, né? Você consegue viver uma vida sadia, feliz. Você não tem, você não é aprisionado pelo diabo. Ele não consegue te oprimir. Ele não consegue, sabe, te deprimir, né? Aquele espírito de opressão não está sobre a sua vida. Porque você tem um Jesus trazendo luz para aquilo ali. Você tem uma esperança, né? É que que você está passando aquilo tudo para haver um crescimento, né? Para você ter uma experiência, para que Deus trabalhe te use para trabalhar naquela área, né? Muitas vezes que você está sofrendo, que você está sendo, né? Muitas vezes humilhada, Deus vai te usar muitas vezes naquela área, na vida de outras pessoas. Então você sabe de todos os mistérios, você sabe o porquê que você está passando por aquele estreito. Então aquilo não te abala, aquilo não muda, tá? A forma de você ver a vida, aquilo não te oprime, né? Muito pelo contrário, Deus vai te alimentando, te trazendo esperança, dia após dia você consegue respirar. Mesmo, muitas vezes, né, até vivendo os piores momentos da sua vida, você consegue oxigênio para continuar a caminhar. Porque Deus está trazendo luz, você está entendendo o mistério, você tem entendimento de quem é Deus, você tem entendimento da palavra. Você não só ouviu falar, né, igual Jó. Eu conheço o Senhor de ouvir falar, mas eu
nunca te entendi. Agora que eu tô no estreito, agora eu tô entendendo o mistério. Agora eu te conheço, né? Agora eu sei quem o Senhor é na minha vida. Então ele conhecia a Deus de ouvir falar, mas a partir da hora que você conhece a Deus na intimidade, você muda. Você não é mais uma pessoa, né, que fica batendo beiço, fica reclamando. Você sabe esperar com paciência. Você entende o porquê desse sofrimento, né? É um sofrimento construtivo, né? É aquela tristeza para a salvação, para o arrependimento, para crescimento, para fortalecer, né? Por isso que Paulo falava, quando eu estou fraco é que estou forte. Então ele entendia o mistério. Então você entende, mas eu estou muito preocupada quem está começando a carreira agora, está iniciando essa caminhada agora. Então, muitas vezes ela pode perder, né, essas bênçãos que tem, né, que tem Deus, as promessas de Deus na Bíblia, são para todos, mas nem todos vão alcançar. Por isso que eu falo, muitas pessoas vão ter fé somente para salvar a sua alma. Nunca vão poder trabalhar na seara do Senhor, porque ela não tem fé nem para ela, imagina para outros. Mas o que Deus quer é que você viva as promessas que estão dentro da Bíblia. Para isso você precisa ter conhecimento e entendimento da palavra, que na verdade nada mais é do que o próprio verbo que se fez carne, tá? Como ele tinha essa intimidade com o Pai, né? Essa comunhão você vai ter que ter com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Você vai ter que ter entendimento de quem é Deus e como ele trabalha, tá? Por isso que ele fala, se alguém ouvir a minha mensagem e não a praticar, eu não a julgo. Porque essa pessoa, ela não quis crescer. Ela não quis ter entendimento, ela não quis pagar preço, não quis renunciar. Ela quis simplesmente, né? Ela foi um simpatizante da palavra de Jesus, tudo muito lindo, maravilhoso, igual lá em Mateus 13, acho que vai ser Mateus 13, quer ver? Que a gente, né, tá acostumada muito a falar da semente, né? Essa semente, Mateus 13, vamos ler só um pouquinho? Porque é tudo muito lindo o iniciar, mas se você não buscar entender, conhecer a Deus e entender o Evangelho, você não continua. Aí você não participa das promessas que você tem direito como filho, tá? Mas tem que ter essa filiação, né, verdadeira, tá? Não pode ser filho adotivo, tem que ser dessa filiação. Tem que passar pelo arado, tem que passar pelo sofrimento, para depois você receber as bênçãos, tanto aqui nessa terra, né, como em Jerusalém. Mas você tem que pagar preço, tá? Vamos lá, vamos ler o 13 aqui. Vamos lá, só um pouquinho, ó. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa, foi para a beira do lago da Galileia, sentou-se ali e começou a ensinar. A multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande que ele entrou num barco e sentou-se. E o povo ficou em pé na praia. Jesus usou parábolas para ensinar muitas coisas. Ele disse: escutem, certo homem saiu para semear. Quando estava espalhando as sementes, alguns caíram na beira do caminho e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo porque a terra não era funda, mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram porque não tinha raiz. Outras sementes caíram no meio de espinhos que cresceram e sufocaram as plantas, mas as sementes que caíram em terra boa produziram na base de 100, de 60 e de 30 grãos por um. E Jesus terminou dizendo: se vocês têm ouvido, olha só, para ouvir, então ouçam, tá? Então ouçam,
Tá, agora ele vem dando a explicação, né? Você viu aqui que se ajuntou muita gente, né? Ele fica no barquinho lá e as pessoas ficam na areia, vamos entender que aqui tá falando praia, mas que seja lago, não importa. É como se fosse um púlpito, né? E vamos entender que tinha muita gente, igual tá falando aqui. Então é necessário, né? Porque a gente quando tá ou num lugar alto, né? Ou no mar, né? A nossa voz, ela propaga, é fácil da pessoa ouvir, fica mais audível, né? Fica mais fácil de entender e de ouvir, né? O que aquele pastor está falando. Então ele vai também, para não ser sufocado pela multidão, né? Ele fica em um barco, tanto que ele fala aqui no 2, ó, a multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande que ele entrou num barco e sentou-se e o povo ficou em pé na praia. Então seria mais fácil, propagaria mais, né? A voz ia mais longe, não precisaria ficar falando alto, cansando a garganta. Esse é o entendimento, né? Então ele fala aqui, né? Ele usa a parábola para falar com pessoas simples, que entendia de semeadura, vamos entender que era camponês e tal. Deus, ele usa, né, uma forma fácil da pessoa, né, entender o que ele estava falando. Não, então ele não estava falando nada difícil de entender. Nós, de repente, não entendemos muito bem sobre semente, né? Mas o povo entendia. Enfim, vamos ler aqui o entendimento, né? Porque ele está dando o entendimento agora, ó. Então os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: por que o Senhor usa parábolas para falar com essas pessoas? Né? Eles acharam estranho, até por eles serem pescadores. Falaram, mas por quê? A parábola, ela facilita o entendimento, mas precisa você também meditar, você não pode ter uma mente preguiçosa. Então muitas pessoas ali ouviram, outras não, por isso que ele fala, se vocês têm ouvidos para ouvir. Ué, mas eu ouço. Não, muitas vezes você está escutando, mas não está ouvindo. Então vai depender do seu interesse de crescer nas coisas do reino, né? Por isso que Jesus fala, buscai primeiro as coisas do reino, né? Querer crescer para conseguir entendimento das coisas do reino. Então, por isso que ele fala, se vocês têm ouvidos, né, para ouvir, então ouçam. Muitas pessoas estavam ali, né, escutando, mas sem nenhum interesse de querer crescer nas coisas do reino. Por isso que os discípulos chegam perto e perguntam, por que é que o Senhor usa parábolas para falar com essas pessoas? Olha o que Jesus responde. A vocês, Deus mostra o segredo do reino do céu, mas a elas não. Como assim, Leila? Ele não tinha interesse? Não, ele não gosta de gente com mente preguiçosa, que não busca querer conhecê-lo, querer entendê-lo. Porque Deus, ele se permite você entender como ele age, o porquê. Ele te permite, mas você tem que querer. Você não pode ter uma mente preguiçosa. Você não pode querer tudo mastigado. Tanto que a semana passada foi, examine tudo, busque saber se esse evangelho que você está ouvindo vem do trono de Deus. Porque Deus fala, o próprio Jesus fala, o Espírito Santo te ensina e te mostra, né? A ovelha conhece a voz do seu pastor. Mas se você está ouvindo a voz de homem, muitas vezes você não está concordando, tá difícil você engolir aquele evangelho, né? Aquele ensinamento que veio de homens. Aí você culpa Deus e muitas vezes se afasta de Deus, né? Aí continuando aqui, ó, Jesus respondeu: a vocês Deus mostra os segredos do reino do céu, mas a elas não. Ó, pois quem tem receberá mais, para que tenha mais ainda. Mas quem não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. Então, o que ele quer dizer? Que você tem que querer crescer nesse entendimento. Ó, pois quem tem, né? Vamos botar, tem vontade de crescer, né? Tem desejo de ouvir, tem desejo de entender, né? Ele vai fazer o quê? Vai te entregar mais e mais. Porque aquele dinheiro, né, aquela dracma que você está recebendo para trabalhar na seara, né,
Muitas vezes aquilo que você tem é pouco. Mas se você tem vontade de crescer, de entender, para ajudar outras pessoas fraca nessa fé, ele vai te entregar mais. Então, quanto mais você tem, mais vai ser dado, né? Aí ele falou assim, ó, mas quem não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. Peraí, por que não tem? Não tem porque não tem interesse em ter. Porque Deus se revela aos simples, ele deixa bem claro. Eu me revelo aos simples. Mas que simples? Simples em querer ouvir, né? Aquela pessoa sujeita a ouvir, sujeita a Deus. Você tem que se sujeitar, você tem que meditar, você tem que orar, né? Buscar entendimento. São os simples no entendimento de coração, né? Aí ele fala, ó, e por isso que eu uso parábola para falar com essas pessoas. Porque elas olham e não enxergam. Escutam e não ouvem. Olha só, escutar é diferente de ouvir. Você pode escutar, mas não ter entendimento, não ouvir o que você está escutando. Ó, ele fala aqui, eu vou até fechar aqui o raciocínio, ó. Escutam e não ouvem, nem entendem. Ah, aí vocês entenderam, ó. Você precisa querer ouvir, ter paciência com a parábola. Olha só, eu tô falando aqui, muitos de repente, já cansei da Leila, não vou ouvir mais, já me encheu. Aí o que acontece? Deus não vai ter interesse de se revelar mais a você, porque você não dá tempo do Espírito Santo de Deus, né, te mostrar o segredo do reino, as coisas que estão ocultas. Né? Você não tem paciência com o pregador, né? Então Deus, ele é muito calmo, ele faz tudo para que você demonstre fé. A fé é aquele passo que você dá para Jesus, tá? Pequeno passo. Eu vou ouvir essa mulher, né? Mas é aquele negócio, né? Eu vou escutar, né? Vamos pro lado escutar. Mas você não quer meditar, muitas vezes você não retrocede a gravação para prestar atenção naquele versículo que foi lido solto, você não quer meditar junto, você quer resposta rápida, né? Para a sua situação que você está vivendo agora, e muitas vezes não vai acontecer. As pessoas estão buscando aquela profecia online, aquelas, né, profetada que tem aí de coisas boas, mas falou numa coisa ruim, já pula para trás, já não quer ouvir mais. Então Deus quer mostrar o segredo para as pessoas que emprestam seus ouvidos para ouvir, não somente para escutar profecias boas, revelações, né? Que acham que muitas vezes vem do trono de Deus porque não te confronta, né? Então eles entendem que Jesus é amor, nunca vai te confrontar, a palavra de Deus não dói, não incomoda, e essa mulher fala só em morte, só fala em salvação, em santificação, em vida estreita, em arado, eu tô fora. Mas aí não quer pagar preço, né? Já quer pegar as bênçãos, né? E acha que o nome de Jesus é o quê? É uma senha, né? Que abre chave de cofre, que não é assim não, gente. A igreja não é cassino, tá? Você não tá indo lá, né, para fazer a sua jogada, né, e receber em dobro. Não, você não é assim que funciona. Muitas vezes você vai doar, muitas vezes você vai dizimar, ofertar, e o negócio não vai nascer pro teu lado. As coisas que você faz não vai, muitas vezes, ter um crescimento de imediato. Para que você continue, né, enxergando, né, o mundo espiritual com essa luz, que é o próprio Jesus. Aí entra que você continue galgando, que você continue, né, pau de dar em doido. As pessoas olham para você, mas meu Deus, que é isso? O cara tá andando para trás e continua adorando a Deus? Que negócio é esse? É esse o mistério, tá? Vai acontecer muitas coisas contrárias àquilo que você orou, de forma totalmente oposta, de princípio, para que você venha conhecê-lo, né? Entendê-lo, tá? Aí sim, você vai poder passar a sua experiência de vida para outras pessoas que não conhecem, porque é necessário.
Muitas vezes, porque Deus, é fácil você adorar a Deus quando está dando tudo certo. Esses não são os verdadeiros adoradores, né? Essas pessoas, Deus não tem interesse. Porque essas pessoas que querem adorar a Deus, né, no calor da situação, enquanto as coisas estão acontecendo, a hora que a roda, né, a roda vai girar, né? Nós, uma hora, estamos numa situação confortável, outra nem tanto. E se você não tiver experiência com Deus no sofrimento, você não vai permanecer, tá? Então, vamos lá, senão eu vou me perder aqui que a gente tava falando, né? Vamos terminar isso aqui, né? Sobre o ouvir, né? Eu quero ficar nessa fala aqui, ó. E por isso que eu uso parábola para falar com essas pessoas. Porque elas olham e não enxergam, escutam e não ouvem, nem entendem. Então a parábola ela vai fazer o quê? Né? Quando você lê, você vai falar, mas que negócio é esse aqui, hein? Né? Porque ele ainda não tinha dado explicação. Quem não era não tem experiência em semeadura, né? Não entende de campo, ela vai ficar boiando. Os discípulos aqui eram pescadores. Eu entendo que eles não tinham tanta experiência com semeadura, né? Mas aí ele entendeu. Falou, mas peraí, por que só fica falando em parábola? Nem todo mundo vai entender. Não é que não vá. Elas não têm interesse, né? Então elas vão sair fora. Ih, tá chato, né? Eu já queria que ele fosse direto no meu problema, já curasse, já expulsasse, já libertasse, já, né? Eles querem coisas instantâneas e todo mundo quer, né? Um Jesus rápido, que resolva os seus problemas. Entrou na igreja, tem que resolver. Dentro de 1 mês, 2, as coisas boas têm que começar a acontecer. E nem sempre vai ser assim. Tá, pode até Deus te atrair com alguma bênção, né? Muitas vezes você vai ser curado de imediato, mas não pensa que no caminhar com ele você vai ter dificuldade, porque Satanás todo o tempo ele tá ali para roubar a tua fé, matar a sua fé, destruir a tua fé. Então, ele não vai desistir, então você precisa realmente de luz do Espírito Santo, né? Força do Espírito Santo para você continuar nessa fé, tá? E aí você vai ter que querer meditar, querer realmente ouvir, ter entendimento do que você está ouvindo, tá? Aí vamos lá, mais um pouquinho. Aí ele fala, é por isso que eu uso parábolas para falar com essas pessoas, porque elas olham e não enxergam, escutam e não ouvem, nem entendem, e assim acontece com essas pessoas. O que disse o profeta Isaías? Vocês ouvirão, mas não entenderão. Olharão, mas não enxergarão nada, pois a mente deste povo está fechada. Eles taparam, não foi Deus que tapou. Vocês tapam os ouvidos e fecham os olhos. Se eles não tivessem feito isso, os seus olhos poderiam ver e os seus ouvidos poderiam ouvir e a sua mente poderia entender. Aí entra o entendimento, porque você busca o Espírito Santo, você ora para que ele se revele a você. Você recebe uma palavra e você vai desmiuçar ela, você vai orar em cima dela, você vai pedir a Deus luz, você vai pedir a Deus entendimento. Você creu, mas não é o suficiente para você usufruir o melhor dessa terra. Você precisa ter entendimento, tá? A sua fé, muitas vezes, pode até fazer com que você entre em Jerusalém, né? Não tenha muitas vezes não vai ter nenhum galardão, porque o galardão vem pela obediência da palavra, né? A salvação não. A salvação você tem pela fé. Você pode até ser um rebelde, mas se você teve fé na última hora no Senhor Jesus, ele vai te recolher. Mas não vive as promessas de Deus. Então ele fala, né? Se eles não tivessem feito isso, quer dizer, vocês estão fazendo, vocês não querem, né? As pessoas não estão tendo mais tempo, elas não querem pagar preço, ter tempo de qualidade para ler uma palavra, para ouvir uma pregação. As pessoas reclamam uma pregação de 1 hora, misericórdia, 1 hora missionária. Ouve,
mas ouve reclamando. Você acha mesmo que Deus vai se revelar a você? Você não tem tempo de qualidade para o Senhor. Né? Então é necessário você ter um tempo. Poxa, um filme da Marvel, né? Vocês ficam 2 horas. Né? O Senhor dos Anéis, tem gente que fala, são 5 horas de filme, se não for mais. Para pensar. E muitas vezes a pessoa assiste aquele filme tudo num dia só, sem dormir, sem pestanejar. Agora, para ouvir uma pregação, misericórdia, não tem tempo, né? Não quer ouvir, né? Então, ele fala aqui, os seus olhos podem ver e os seus ouvidos podem ouvir. E a sua mente pode entender. Eu vou ler de novo, que eu já fui lá para baixo. Ó. Se eles não tivessem feito isso, tá? Os seus olhos poderiam ver e os seus ouvidos poderiam ouvir. Se vocês, né, não tivessem feito o quê? Não tivessem ido embora antes da pregação terminar, não tivesse tido tempo, paciência. Eu falo assim, ó, aí você poderia o quê? A sua mente poderia o quê? Entender. E, ó, eles voltariam para mim e eu os curaria, disse Deus. Então, o que Deus está pedindo? O que o Senhor Jesus está falando? Ele ensina, o Espírito Santo ensina, só que as pessoas, elas querem, né, ter um conhecimento superficial, até mesmo para falar de Bíblia de igual para igual, né, para debater palavra, para criar contenda, disse-me-disse, mas não para o entendimento, não para usufruir as promessas, não para ter fé na diversidade, não. Eu só quero saber que Jesus, ele abre porta, né? Esse nome Jesus é uma senha de cofre. Eu uso e a porta abre e pronto. Eu uso esse nome e eu sou curado. Eu uso esse nome e eu prospero. Não é assim, não. O diabo tá te enganando, tá? Aí, vamos lá. Ele continua aqui no 16. Jesus continuou dizendo, mas vocês, como são felizes, pois os seus olhos veem e os seus ouvidos ouvem. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Muitos profetas, e muitas outras pessoas do povo de Deus gostariam de ver o que vocês estão vendo, mas não puderam. E gostariam de ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Olha quantas pessoas gostariam de ter tido essa oportunidade que vocês estão tendo agora, mas não tiveram, tá? E agora, Deus, ele não, essa palavra, por isso que Deus fala, eu bato na porta do seu coração. Se você abrir, eu vou sentar e cear, eu vou me unir a você. Mas se você não abrir, eu não vou meter o pé na porta. Eu não vou insistir. Eu vou deixar você passar uma vida de sofrimento, né? Porque muitas vezes as coisas parecem estar dando certo agora, mas uma hora essa roda vira. Não tem como. Ela vira. Os dias são maus. Não é só bênção. Não existe isso. Isso não é evangelho. Tá? Isso não é evangelho. E a hora que virar, você não permanece na presença de Deus e pode até perder a sua salvação. Quer ver, antes de ler a explicação dessa parábola, olha como é que Deus é paciente. Ele conta tudo, ele explica tudo. Com certeza os discípulos perguntaram isso ali naquele calor da situação, na hora que ele estava falando sobre a semente. Imagina Jesus contando tudo isso, até dar entendimento dessa parábola. Ali muita gente já deu pé. Falou, não tá acontecendo nada, não fui curado, não tem multiplicação dos pães, um calor miserável aqui nessa areia, eu vou embora. Muitos foram embora. E assim está acontecendo no tempo de hoje. Esse tempo que eu tô falando aqui, muitos já desligou, já se cansou. E vai receber bênção aonde? Meu filho, você pode fazer rodízio de igreja, você pode fazer campanha, você pode jejuar, você pode orar, mas se não teve um tempo de vigília, não teve um tempo de qualidade, não vai receber bênção nenhuma. Quer ver? Eu falei que ia ler, né? Mateus, já tô aqui mesmo. Deixa eu ler só para fechar aqui. Quer ver? Olha o 5. O que ele fala no 5, depois a gente volta para cá. Aí ele fala aqui,
felizes, né? Ele pregando lá, né? Sobre a felicidade, sobre as bem-aventuranças. Vamos ler tudo, é rapidinho, ó. Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino do céu é delas. Você tem que ter esse entendimento, tá? Você tem que entender que você é miserável, você é pobre de espírito, e o reino do céu são de pessoas que têm esse entendimento. Você necessita do Senhor. Ó, feliz as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Não é chorar dentro de putiquim para amigo, não é chorar no colo da esposa, nem no colo da mamãe, nem do papai, nem do pastor, tá? É num quarto fechado, sofrendo calado, e a hora que sair dali, tá rindo, brincando e vida que segue. Porque tem um Senhor que vai te consolar. E você não vai precisar de gabinete de pastor, não. Ó, feliz as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Humildade é saber ouvir, tá? Ó, feliz as pessoas que têm fome e sede de fazer o quê? Fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeita. Foi o que ele falou, quanto mais você tem, mais desejo tem de buscar, de falar, né, sobre a justiça, sobre o reino de Deus, mais Deus vai satisfazer o seu desejo, mais Deus vai abrir o seu entendimento, ó. Feliz as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Então, é o toma lá da cá. Eu amo, eu vou ser amada pelo meu Pai. Eu tenho misericórdia, Ele vai ter de mim. Ó, feliz as pessoas que têm um coração puro, pois eles verão a Deus. Aquela mente pura de criança, né, vai entrar no reino de Deus. Ó, feliz as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como filhos, né? Bem-aventurados essas pessoas que levam a paz. Não espalha discórdia, confusão, atrito, né? Ó, felizes as pessoas que sofrem o quê? Perseguições, por fazerem a vontade de Deus, pois o reino do céu é delas. Felizes são vocês quando os insultam, perseguem, dizem todo tipo de calúnia contra vocês, por serem meus seguidores. Fiquem alegres, ó, riem e felizes, pois uma grande recompensa está guardada onde? No céu para vocês. Porque foi assim mesmo que perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Tá? E logo depois ele fala o quê? Sobre o sal, a luz. Aí eu não vou entrar aqui não, mas é que a gente está falando de luz, né? Que aí ele até fala aqui no versículo 14. Vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Tá? Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, né? Tem que colocar num lugar próprio para iluminar toda a casa. Então, nós vamos ser luz, né? Se estivermos, né, andando na luz, com a luz. Então, ele está deixando bem claro que felizes, tem que ser feliz, independente da perseguição, da situação, do sofrimento. Os profetas foram perseguidos, morreram, né? Pregando, até profetizando coisas que eles nem viram se cumprir, né? Então nós também estamos vivendo essa vida de perseguição, mas ele só vai se revelar, só vai abrir seu entendimento, só vai trazer luz. Você só vai ter essa luz para colocar no lugar próprio, iluminar toda a casa, se você tiver realmente a luz, né? Aí ele fala aqui, ó, então escute e aprendam o que a parábola do semeador quer dizer. Aí eu voltei para o Mateus 13, versículo 18. Vamos lá. Ele fala assim, ó. Então, escutem e aprendam o que a parábola do semeador quer dizer. Aí ele dá a pausa. Depois de toda essa falácia, toda essa conversação, ele vai explicar. Muitos já saíram fora, tá? Ó, as pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não entendem, são como as sementes que foram semeadas na beira do caminho. Aí ele fala, ó, o maligno vem e tira o que foi semeado no coração delas. Puxa, olha aí o diabo que veio para roubar, matar, destruir. Ó, Satanás, ele vai tirar a semente do seu coração, tá? Porque não teve ouvido para ouvir, só para escutar.
não teve paciência para ouvir a Jesus, que no caso é a Leila aqui, né, nesse momento, né, fatídico aqui, é a Leila que está sendo usada pela misericórdia, né? Ó, o maligno vem e tira o que foi semeado no coração delas. Aí vem, ó, as sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras, são as pessoas que ouvem a mensagem e aceita logo com alegria. É aquela principiante, né? Aquela fé simples, né? Nossa, tudo lindo, maravilhoso, me converti, me batizei, aleluia, glória a Deus, olha que Deus lindo. Mas, olha só, dura um pouco, porque não tem o que? Raiz. Quer ver? Tá, então a gente tá entendendo que é uma semente que caiu entre as pedras. Não tem como aprofundar, nem é muito superficial, não tem raiz. Então é necessário que, né? Por isso que Paulo falava, olha, eu jogo a semente ali. Outro, no caso do próprio Deus, ele água aquela semente, né? E até muitas vezes outras pessoas também, você pregou aquele familiar ali. Você não precisa todo dia ficar martelando. Você só ora. Outra pessoa vai aguar. Jesus vai dar o crescimento. Também pode ver dessa forma. Mas quem pode fazer crescer essa semente é o próprio Deus. Então você precisa, né, cuidar dela. Mas imagina uma semente que não tem profundidade, como vai continuar, né? Não tem como crescer. Vamos lá, vamos ler mais um pouquinho aqui, né? Então vou repetir, ó. Então tá, a semente, né, que cai entre as pedras, né? Ela é o quê? Né? Aí fala aqui, ó, as sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras são as pessoas, tá? Que ouvem a mensagem e aceitam logo com alegria. Então foi o que eu falei, ela tá muito animada, né? Com as bênçãos, com as coisas, com o Senhor Jesus, né? De milagre, de prosperidade, não é errado, tá? Mas ela tá, né? Só buscando as bênçãos, não o abençoador. Vai acontecer o quê? Olha o 21, ó. Mas dura um pouco, porque não tem raiz. Ela não quer se aprofundar, ela não quer meditar, ela não quer entregar o seu tempo, né, para crescer. Ó, e quando por causa da mensagem, olha só, hein, por causa da mensagem que vocês estão escutando nesse caso aí, né? E quando começar a ouvir, aí o diabo vai partir para cima, ó. E quando por causa da mensagem chegam os sofrimentos e as perseguições, elas fazem o quê? Logo abandonam a sua fé. Aí entra aquele desespero. Não, peraí, não foi esse Jesus que me apresentaram. Não. Que Jesus é esse? Então começa uma perseguição. Aí você é gratuita, tá? Porque você começa a ouvir, mas não quer ter entendimento. Você até ouve, mas não busca entender, tá? Porque o ouvir, né? A fé vem por ouvir e ouvir pela palavra. Mas muitas vezes é muito superficial. Ouve uma vez ou outra, fala forte no coração, aquela palavra salta aos seus olhos, lindo, maravilhoso. Ai, Jesus falou comigo. Mas daqui a pouco começa a murchar, porque as coisas o bicho vai pegar. Porque o demônio, ele quer que você desista. Então ele vai fazer o quê? Ele vai te perseguir por causa da mensagem que você está ouvindo, tá? Ó, elas logo abandonam a sua fé porque não tem raiz. Ela não tá profunda, ó. Outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Ó, elas ouvem a mensagem, essas até ouvem, né? Escuta não, ouvem. Mas as preocupações deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam a mensagem. E essas pessoas não produzem frutos. Ela tá tão nesse negócio, eu tenho que fazer, né? Tudo que eu vou fazer, eu quero, né, fazer, porque eu sei que Deus abre porta. Me ensinaram que se eu ofertar, né, Deus vai prosperar, Deus vai... Olha, ela tá tão iludida, ela quer tanto os bens aqui, tudo que ela faz é para ela. Ela não tem desejo em crescer, né?
de uma forma genuína. Não, ela tem que ter bênção em cima de bênção, ela tem que ter ficar sempre dando testemunho. Ela não pode ser um fracasso, ela não pode ter um carro velho, ela jamais, né? Ela pode repetir roupa, é uma pessoa, né, que está vivendo um evangelho do diabo, porque ela está iludida. Ela acha que o nome de Jesus é o quê? Uma senha que ela fala e aquilo ali acontece. E muitas vezes não vai ser assim. Se você não tiver profundidade na palavra, que é o próprio Jesus, que se fez carne, você vai abandonar logo a tua fé. Porque de princípio Deus pode abrir porta? Pode. Mas ele também fecha a porta. Aí entra aquele negócio. Eu estou disposta a esperar Jesus abrir a porta no corredor? Muitas vezes você vai ficar num corredor, mofando ali. E Deus não vai abrir, tá? Mas tem que continuar aguardando o tempo do Senhor. Então a pessoa abandona. Por quê? Porque ela não tem raiz também, né? As preocupações das coisas desse mundo sufocaram a mensagem. E ela não produz fruto, ela não é abençoada, né? Ó, aí vem o 23. E as sementes que foram semeadas em terra boa são aquelas pessoas que ouvem, entendem a mensagem e produz uma grande colheita, uma 100, outras 60 e ainda outras 30 vezes mais do que foi semeado. Mas tem que ter um coração, uma terra boa. A terra aqui é a tua mente, é o teu coração disposto, né, a ouvir, a entender o Senhor Jesus, tá? E o entendimento, foi o que eu falei, é diferente do conhecimento, tá? O conhecimento é uma coisa superficial. Muitas vezes você não vai ter uma profundidade, né? E aí vai ser fácil do diabo roubar a tua fé. Você vai desistir, vai andar para trás. Por isso que eu falei aqui, né? Que eu li o 1 João 2, né? 13 em diante, ó. Se obedecermos ao mandamento de Deus, então temos certeza de que o conhecemos. Se alguém diz, eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, não há verdade nele. Porém, se obedecermos aos ensinamentos de Deus, sabemos que amamos a Deus de todo o nosso coração. E é assim que podemos ter certeza de que estamos vivendo unidos com Deus. Quem diz que vive unido com Deus deve viver como Jesus Cristo viveu, tá? Então, precisa dessa união. Então, olha só, vamos ler mais um pouquinho. Ó, se obedecermos ao mandamento de Deus, então temos certeza de que o conhecemos. É muito importante guardar isso, ó. Tá? Em 1 João 2, né? Que é o 13 em diante. Guarda isso. Se obedecermos ao mandamento de Deus, então temos certeza de que o conhecemos. Se alguém diz, eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso. Não há verdade nele. Tá? Então, para o conhecer, precisa dessa situação aí. Pensa, tá? Você é mentiroso, se diz que conhece, mas não obedece, tá? Então, você pode até conhecer e fazer igual Jesus falou aqui, quer ver? Vamos lá, voltar nesse sorteio aqui. Igual ele falou aqui, ó, se alguém ouvir a minha mensagem e não a praticar, eu não julgo, tá? Pois eu vim para salvar o mundo e não para julgá-lo. Ele não vai julgar. Mas, quer ver? Eu vou ler até mais um pouquinho que é importante, ó. Mas logo o que ele fala, ó, as palavras que eu tenho dito serão o juiz dessa pessoa no último dia, tá? Então você vai responder pelo que você ouve no último dia, no dia do juízo, tudo que você ouviu, filhinho, você vai responder. Não vem com esse negócio, mas eu não sabia, não tinha entendimento. Não, mas você ouviu. Você fechou os seus ouvidos, você tapou os seus ouvidos para não ter entendimento, para não ouvi-lo. Você escutou, você entendeu. Deus sabe quando a pessoa entende, né? Então vai ter um acusador ali também naquele tribunal celestial. Vai ter, e ele vai te acusar. O que você está ouvindo e o que você está entendendo, porque Jesus está aí. Ele sabe o que você entende.
Lá em Romanos 2, vai ser julgado pela consciência, pelo que ouviu. E ele fala, eu não tenho falado em meu próprio nome, mas o Pai que me enviou é quem me ordena o que devo dizer e anunciar. Eu sei que o seu mandamento dá a vida eterna. O que eu digo é justamente aquilo que o Pai me mandou dizer. Então você vai ser julgado pelo que você ouviu. No dia do juízo, no último dia da sua vida, você vai ser julgado pelo que você ouviu. Ele não vai julgar agora, mas aquele dia fatídico, aquele dia, não tem como ele defender a sua causa. Tá? Então vamos lá, vamos dar mais esse entendimento aí, né? Eu vou ler, eu nem vou ler, eu vou falar, Jeremias 9:24, que fala assim, ó, mas o que se gloriar, tá? Gloria-se nisso, em me entender. Olha só, em me entender e me conhecer. Olha as duas coisas totalmente distintas, né? Se você quer se gloriar, se você quer se gabar, quer se achar ou entendido, olha, se gabe, se glorie em entender e conhecer a Deus, tá? Porque muita gente, né, conhece, igual eu falei, de uma forma superficial, não tem raiz, não tem profundidade, né? Então ela conhece, mas ela não tem entendimento. E muitas vezes, o que acontece? Ela ora, ela se aproxima de Deus, né? Mas muitas vezes também, né, aquele negócio. Ela se aproxima, ela tem esse, né, é uma coisa bem superficial, né? Porque tá faltando o quê? Entendimento. Ela conhece. Então, uma hora ela tá próxima, outra hora ela tá afastada, ela se esfria, porque ela não entende. Então, essa fé, o que acontece? É cheia de altos e baixos, né? E vai viver à mercê de quê? De circunstância. Então, se o negócio estreitar, ficar preto, você não vai ter fé para continuar. Porque você não está entendendo o que está acontecendo na tua vida. Vai esfriar, tá? Então, uma hora você vai cair. O diabo vai roubar a tua fé, né? E o que acontece? Você não entendendo a Deus, né? Você vai culpar, né? Sempre vai culpar a Deus, né? Vai muitas vezes até interpretar errado a palavra de Deus. Muitas pessoas, eu sei que falam, nossa, mas a missionária, ela só fala de tristeza, ela só prega a santificação, e que a vida vai estreitar, e que vai não sei o quê. Mas esse é o meu ministério. Eu tô com o pé no chão, fincado no chão, ou melhor, nem tanto, mas, né, eu tô com o meu pé no céu, mais do que na terra. Então, esse negócio de pé no chão, na verdade, é pé no céu. Eu tô mais no céu do que na terra. Porque eu não sou besta de ficar me iludindo, tá? Com circunstância de bênção. Eu tenho medo até de viver só em bênção e começar a desandar, né? Eu saí dessa realidade. Então, eu falo para vocês, tá? Que muitas vezes as pessoas, né? Vamos entender. As pessoas, vou falar para vocês, vou dar um exemplo, né? Algumas pessoas que só me conhecem, né? E por não me entenderem, acaba me julgando. Isso acontece. Muitas vezes a pessoa, elas me conhece, mas elas não me entendem, né? O porquê que a Leila fez isso, aquilo. Se elas me entendessem, vissem o que Deus pede de mim e tal, elas não iam me julgar mal, tá? Então, muitas vezes elas conhecem, pô, a Leila é uma mulher de Deus, tal, ela faz isso, faz aquilo pela fé. Mas se você não entender o mistério de Deus, como ele me usa, você vai me julgar. Você vai falar, nossa, a Leila sai com 1 quilo de sal dentro do carro, pra lá, pra cá, e joga sal ali, joga... Essa mulher tá perturbada, né? Mas se você entender esse mistério, você falar, não, Deus tá com ela. Vou ficar quieta, não vou julgar essa mulher, não, tá? Então, conhecer não é entender, né? Procure entender,
procure entender antes de formar qualquer opinião, isso até de Deus, né? Qualquer opinião, né? Sobre qualquer pessoa, mas Deus é uma personalidade, né? É uma pessoa. Então, o que acontece? Muitas vezes a pessoa julga. Ai, porque aquela igreja, olha, é igual macumbaria, porque elas ficam rodando e lá cai não sei o quê. Você não conhece o mistério de Deus. Não vá falar do mover do Espírito Santo, porque você não está entendendo o mistério, você vai pecar contra Deus. Cuidado para você não se meter, né, em coisas que você não entende. Você pode, igual eu falo, muitas vezes até duvidar da profecia, mas não se levanta contra o profeta. Mas busque, né, trazer luz, porque Jesus é luz. Se você buscar a luz, ele vai iluminar tudo, você vai te tirar das trevas, tá? Então, acontece muito, a pessoa que ela não entende o mover do Espírito Santo vai julgar se aquela pessoa está sendo usada pelo diabo, e o diabo, ele se transfigura em anjo de luz. Muitas vezes, né, o sal grosso que ele usa no terreiro é uma imitação de Elias, quando julgou sal nas águas, para que aquelas águas não houvesse esterilidade. É uma imitação. Muitas vezes aquela dança de roda ali, que a igreja, né, muitas vezes o Espírito Santo de Deus move a igreja de uma forma diferente, aquela pessoa fala assim, é macumba, é igual macumba. Não é igual. Quem imita Deus é o diabo. Deus não precisa imitar demônio, não precisa imitar mover de espírito satânico, porque é muito, o próprio diabo ele também, os demônios falam em línguas, usam pessoas para falar, mas não tem o Espírito Santo. Então, não vamos misturar as coisas, tá? O entendimento das coisas que vocês, ou melhor, do conhecimento, de ouvir falar e tal. Não vai nesse negócio, né? A pessoa fala e você assina embaixo. Cuidado, tá? Aquele que pecar contra o Espírito Santo não tem perdão, nem nessa vida, nem na outra, tá? Sai fora dessas falação aí, né? Então, o que acontece? Quando você realmente entende, você vai fazer o quê? Não vou me meter, não vou botar a mão nessa cumbuca, porque isso aí vai dar ruim, né? Então, procure entender antes de formar qualquer opinião sobre qualquer coisa ou pessoa, principalmente a persona de Deus, a pessoa de Deus, né? Que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Cuidado, tá? Então, todo mundo que tem uma esperança em Cristo, o que vai fazer? Ele vai se purificar, né? Como Cristo é puro, você precisa ser puro, né? Então, o que acontece? Você vai ter que ter um tempo para isso, para ter uma intimidade com Deus. Muitas vezes aquela pessoa, ela teve uma revelação, ela até, Deus usa pela misericórdia uma vez, né? Outra, mas ela não conhece a Deus. Ela tem Deus usa aquela pessoa, mas ela ainda tem muita coisa para crescer espiritualmente. Muitas vezes o fato daquele profeta ter falado alguma coisa, ter trazido, né, alguma revelação a você, cuidado, muitas vezes ela não tem experiência ainda, começou agora. Isso não é conhecimento, não é entendimento, tá? Para entender, é o que eu falei, você vai ter que ter tempo, ter experiência, passar nos apertos mesmo, no estreito, glorificando a Deus, você vai entender o mistério, então precisa, né, dessa experiência. Enfim, deixa eu ler, eu quero terminar lendo 1 Coríntios 3, que eu acho importante, porque são os servidores de Deus, as pessoas que ela tem promessa, elas vão usufruir ainda nessa terra de coisas boas, né? E Deus fala, né, que, né, não importa se o diabo vem matar, roubar, destruir, contanto que não destrua a tua fé, né? Que na verdade as pessoas falam assim, o diabo ele tá acabando com o meu casamento, ele tá acabando com a minha vida financeira. Não, o diabo, para entrar mesmo e destruir toda a sua vida, ele vai destruir a sua fé, aí ele acaba com a tua vida.
Então, tudo isso vai ser restituído por Deus. Muitas vezes é o próprio Deus permitindo, né, para te dar um sacode, para que você glorifique a Deus, você mostra pro diabo quem você é, porque é crente que não passa nesse arado, né, pelo fogo, ele não vai ser, né, realmente Deus não vai poder falar, não, peraí, ela tá muito superficial, então é necessário, tá? Então, nesse negócio de matar, roubar, destruir, a pessoa vai muito pelo lado de bênçãos materiais. Não, o diabo ele quer destruir sua fé para conseguir resgatar muitas vezes a tua alma para ele. Você perder a sua salvação, você se voltar contra Deus por não entender o porquê que Deus está trabalhando na sua vida de forma adversa, contrária daquilo que você orou, né? E aí a pessoa não entende, e se não tiver entendimento, você vai ser destruído. Tá, mas eu acho interessante, porque a gente está falando de pessoas que estão aqui para trabalhar na seara, pessoas que têm serventia para o reino de Deus, e aqui não pode ficar de braço cruzado na rede esperando um anjo levar suco de laranja para você, né? Você precisa dar seus pulos, você precisa fazer alguma coisa, né? Você não está aqui a passeio, né? Então, Paulo ele vem falando sobre isso, não sei se eu começo a ler, porque meu tempo já está se esgotando, já deu 1 hora aqui, né? Mas eu vou ler os 5 em diante, ó. Afinal de contas, quem é Apolo e quem é Paulo? Né, o 3, tá? Do 5 em diante que eu tô lendo, que estava havendo uma discussão, né, sobre ministério, sobre religião, sobre seita, quem segue quem, né? E ele falou, peraí, eu não tô seguindo Paulo. Tanto que Paulo saiu fora, falou, peraí, tá existindo muita ciumeira, muita briga entre vocês, ele falando, né? Aí ele fala aqui, quer ver? Olha, vamos ler. Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, será que assim não estou agindo como pessoas deste mundo? Tá? Então você sabe que tem um pastor mor, ele te move, tá? Você não tem líder, você não tem um pai, você não tem nada. O próprio Deus fala que nós, né, temos que estar ligados na videira verdadeira, João 15, né? Afinal de contas, né, ele já li, somos somente servidores de Deus, olha ele falando. E foi por meio de nós que vocês creram no Senhor. Então tem alguém que está pregando o Senhor Jesus para você. Mas o pastor, ele tem um pasto para tomar conta. Ele não é dono de ovelha. E infelizmente as igrejas pregam aquele ali é do meu ministério. Não, você não é de Apolo, nem de Paulo, nem de ninguém. Você não tem um pastor. Tá? Você está sendo ministrado por um pastor. Você não é membro de igreja, você é membro do corpo de Cristo. O seu cabeça é Cristo. Tá? Então, é igual eu falo, uma laranja podre apodrece todo cesto. Cuidado, se você ficar olhando para pastor, você não vai ficar de pé. Tá? O pastor, ele tem um pasto para cuidar. Ele não é dono da ovelha. Tá bom? Aí ele continua, né? Somos somente servidores de Deus e foi por meio de nós, ele tá falando, meio de nós, um vaso, um instrumento, né? Que vocês creram no Senhor. Ó, cada um de nós faz o trabalho que o Senhor lhe deu para fazer. Eu plantei, foi o que eu falei, né? E Apolo regou a planta. Mas quem dá o crescimento é Deus. Deus faz você crescer, faz você entender a Ele. Não adianta você ser ratazana de sacristia, foquinha adestrada, que você vai cair, tá? Se você não olhar para Deus, ó. De modo que não importa nem o que planta, nem o que rega, mas sim Deus que dá o crescimento. Pois não existe diferença entre a pessoa que planta e a pessoa que rega. Não interessa. Se eu comecei a obra, quem vai terminar a obra é Deus. Ó, Deus dará a recompensa de acordo com o trabalho que cada um tiver feito, tá? Existe um galardão, claro, as pessoas vão ter um brilho diferente, igual Daniel 12, né? No céu, porque tem um galardão, lá trabalha pro reino, óbvio, né? Ó, porque nós somos companheiros de trabalho no serviço de Deus e vocês são o terreno no qual Deus faz o seu trabalho. Tá? Então, olha como é que Deus gosta de falar de terra, terreno, né? Por isso que muitas vezes, quando você morre, você vai para os cemitérios. Acho que é isso, lá em latim, né? Que cemitério é semente. Você tem que ser plantado para depois nascer. Porque Deus vai fazer você florescer, vai fazer você nascer. Então, você tem que morrer para nascer.
tá? Não tem esse negócio de cremar e joga no mar, e joga não sei aonde, na bananeira. Não, você precisa ser enterrado, tá? Você pode até ser cremado, mas seu pó tem que ir para os cemitérios. Eu não lembro, é isso aí. Em latim quer dizer semente, tem que ser plantada no cemitério, tá? Que é o mesmo que vem, né, de cemitérios, acho que é isso. Aí, olha só que interessante, ó. Aí vem aqui, ó. Vocês são também o edifício de Deus. Não, eu vou voltar porque eu tô falando de cemitérios, né? Aqui no caso é cemitério, ó. Você tem que ser plantado, ó. Deus gosta muito de falar de terra, de terreno, porque ele olha pra gente e ele vê uma semente que tem que morrer para nascer para o reino de Deus. Olha que legal. Ó, porque nós somos tá? Companheiros de trabalho no serviço de Deus. E vocês são o terreno, tá? No qual Deus faz o trabalho. A semente só vai nascer, germinar, se ele der o crescimento, ó. Vocês são também um edifício de Deus. Usando o dom que Deus me deu, eu faço o trabalho de um construtor competente. Eu estou trabalhando aqui. Põe o alicerce, o outro constrói em cima dele. Porém, cada um deve construir com cuidado. Porque Deus já pôs Jesus Cristo como um único alicerce e nenhum outro alicerce pode ser colocado. Então, a partir da hora que você sabe ali que a sua igreja prega o verdadeiro evangelho, não importa tal, você sabe, você tem fundamento, você tem um alicerce. Nada, ninguém vai tirar aquela, né, aquele alicerce ali que é Jesus, ó. Alguns usam ouro, outro prata, pedras preciosas para construir em cima do alicerce. Não importa o que vai usar, importa que você tem raiz. Então, nada que acontece vai te tirar da presença de Deus, tá? Ó, e ainda outros usam madeira ou capim ou palha. Não importa, você tem um fundamento, tá? Então, você pode passar pelo fogo, pelo vento, pela tempestade, pelo maremoto. Pensa num cabra que vai ficar de pé, tá? Independente da igreja, se é pentecostal, se não é, se prega muita prosperidade, só prega, faz cura, não importa o mover dessa igreja. Você tem um fundamento, um alicerce. Então, olha o que Paulo está falando, ó. O dia de Cristo vai mostrar claramente a qualidade do trabalho de cada um. Ó, pois o fogo daquele dia mostrará o trabalho de cada pessoa. Então Deus vai se ver com aquele pastor que só prega prosperidade, só cura, só milagre, só carro, só casa, só... Tudo maravilhoso. A vida do cara não tem problema. Vai passar pelo fogo e se a pessoa cair, e a pessoa não fica mais de pé, ela não consegue mais se erguer, quem é o culpado é quem está ali só pregando aquilo ali. Ela não está numa realidade, ela não ensina o camarada passar por adversidade dando glória a Deus. Olha o que Paulo está falando aqui, ó. Pois o fogo daquele dia mostrará o trabalho de cada pessoa. Porque vai passar pelo fogo, ó. O fogo vai mostrar e provar a verdadeira qualidade do trabalho. Então por isso que eu falo, olha para Jesus. Porque se você ficar só naquele mover de bênção, não buscar o abençoador, tudo bem, cada um vai responder, óbvio que vai, né? Mas é pelo trabalho que ele está fazendo, ele vai se ver com Deus. Mas pensa você, ficar só olhando para pastor, para, né, o jeito que a igreja anda, se está desfalecendo, se não está, eu vou mudar de igreja, essa igreja não dá mais. Para de olhar, não faça rodízio de igreja, se firme em Cristo. Tá? Eu falo, ó, se aquilo que alguém construir em cima do alicerce resistir ao fogo, então o construtor receberá a recompensa. Então, quem estiver trabalhando, igual Paulo, que jogou ali, botou um alicerce firme, aí vai entrar no estreito o camarada. E se ele não ficar na presença de Deus, claro, o pastor vai responder, tá? Por aquele cara se tornar um rebelde, sair da presença de Deus, porque ele não tem estrutura para suportar um vento forte, tá? Então é necessário a gente buscar esse pastor mó, tá? Porque eu falei, pastor de igreja, pastor, o pseudo pastor, aquele pastor, né? Que a gente chama de pastor, que na verdade o pastor é Deus, tá? Aquele homem, aquela mulher que ministraram a palavra para você, tá? O construtor,
Ele vai responder a Deus se aquele que ele plantou não continuar de pé. Tá? Porque você tem que buscar Deus por isso. Porque Ele é seu mestre, Ele é seu líder, Ele é seu pai. Não chame ninguém nessa terra de pai, de líder, de mestre, porque senão você vai se estrepar. Porque se você olha para o homem cai, você vai cair junto. Tá? Aí ele fala aqui, ó, se aquilo que alguém construiu em cima do alicerce resistir ao fogo, então o construtor receberá recompensa, aquele pastor vai ser abençoado. Mas se o trabalho de alguém for destruído pelo fogo, então esse construtor perderá a recompensa, tá? Olha Mateus, 7, do 21 em diante, que fala, que não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que vai entrar no reino de Deus, mas somente quem faz a vontade do meu Pai, que está no céu, Então, olha só que situação, Vou até lá um pouquinho, vou ler, porque eu estou citando aqui, 7, Vamos ler. Olha o que vai acontecer com esses pastores aí, Olha só, isso aí não é problema teu, mas também serve para o pastor que está ouvindo, tá? O seu é olhar para o pastor, o verdadeiro pastor, tá? Não é esse que tem pasto, não, que vai chamar mesmo na xincha e vai falar, peraí, olha o que você fez com as minhas ovelhas. Esse está perdido. Esse vai estar vivendo isso aqui agora. Quer ver que eu tô lendo, Vamos ler o 22, Mateus 7, 22, vamos ler para dar entendimento, Quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão me dizer, Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome anunciamos a mensagem de Deus, e pelo seu nome expulsamos demônios e fizemos muitos milagres. Então eu direi claramente a essa pessoa, eu nunca conheci vocês, afaste de mim, vocês que só fazem mal. Aí não é problema seu, problema daquele que pregou para você, que você não permaneceu na presença. Mas isso aí, você também vai ser responsável pelo que você ouviu. Você também tem responsabilidade. Não joga tudo nas costas do teu pastor, não. Mas que esse homem pecou, e esse homem me tirou da igreja, esse homem falou mal de mim. Não. Você também vai ter responsabilidade, porque você sabe aonde você acha a luz, aonde você acha entendimento, aonde você, acha a água da vida. Mas você tá lá, agarrado dentro de ministério, de igreja, vai se estrepar, porque se o pastor cair, você cai junto, Mas vamos lá, finalizando aqui, que já tá passando tempo, Tá, então foi o que eu falei. Se aquilo que alguém construiu em cima do alicerce resistir ao fogo, então o construtor receberá a recompensa. Mas se o trabalho de alguém for destruído pelo fogo, então o construtor perderá a recompensa, que isso não é problema seu, Porém, ele mesmo será salvo, como se tivesse passado pelo fogo para se salvar. Certamente vocês sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. Assim, se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá essa pessoa, pois o templo de Deus é santo e vocês são o seu templo. Aí a responsabilidade já é sua, porque você permitiu ser destruído o templo. Que ninguém engane a si mesmo. Se algum de vocês pensa que é sábio, conforme a sabedoria humana, então precisa se tornar louco para ser de fato sábio, pois aquilo que este mundo acha que é sabedoria, que é a sabedoria de Deus, acha que é loucura. Pois aquilo que este mundo acha que é sabedoria, Deus acha que é loucura. Como diz as Escrituras Sagradas, Deus pega os sábios na sua esperteza, e também o Senhor sabe que os pensamentos dos sábios não valem nada. Ninguém deve se orgulhar daquilo que as pessoas podem fazer, pois tudo é de vocês. Isso é, Paulo, Apolo, Pedro, este mundo, a vida, a morte, o presente, o futuro, tudo isso pertence a vocês. E vocês pertencem a Cristo, e Cristo pertence a Deus. Tá? Então é aquele negócio, Se firma dentro de uma congregação, uma denominação. Cristo, Ele está operando ali, onde tem 2 ou mais ali reunido o nome dele. Não seja um desengarejado, busque a Deus. Mas não fique firmado em Apolo, Pedro, nas coisas do mundo, tá? Não fique. Tudo isso pertence a nós, mas nós pertencemos a Cristo e Cristo a Deus. Então, para ter uma comunhão, ninguém pode se orgulhar,
do que nós, né? Ah, mas eu sou, né, o pastor da igreja. Ah, eu tenho unção, eu sou profeta. Não, para com isso, tá? É Deus que entregou. Cada um vai responder pelo dom que tem, o que fez com o seu dom, tá? Mas você também, a quem está ouvindo, né? Muitas vezes você só ouve, fica olhando as bênçãos na vida daquele homem de Deus. Ai, porque ele é um homem de Deus. Esse homem é um homem santo. E se esse homem santo cair, você não vai ficar de pé, tá? Ouça a Deus, Ele que pode dar crescimento, Ele que pode trazer luz, Ele que pode te sustentar na adversidade. Pare de olhar para a igreja, para pessoas, para irmãozinho de banco. Você não vai continuar, tá? Se coloque esse fundamento em Cristo. Se enraize em Cristo Jesus. Ele é nosso alicerce. É isso, gente. Deus abençoe. Vamos encerrar aqui, tá? Até a semana que vem. Fica na paz. Medite, entenda o Espírito Santo. Entenda o que o Espírito Santo de Deus está trazendo na igreja. Busque, fale com ele. Eu quero ter entendimento do Senhor. Eu quero, não importa o que aconteça, eu quero saber que o Senhor vai me sustentar no dia mal, que independente se a igreja cair, eu estou aqui de pé para ajudar os meus pastores, ajudar os membros, estou aqui, eu sou coluna nessa igreja, tá? É isso que você tem que pensar. Deus quer te usar tremendamente dentro do seu ministério, mas para isso, busque o doador da vida. Não fique firmado nas coisas do homem, tá? Nas coisas do mundo, tá? Se desprenda disso para você continuar firme, tá? E é isso, gente. Deus abençoe. Até a semana que vem, se assim Deus permitir. Quem for receber o áudio desta pregação, escreve leilalima.com ou missionária Leila Lima para ouvir as pregações antigas. Ok? Beijão para vocês aí.